Aleluia, bom dia! A graça e a paz esteja com você nesta manhã abençoada de terça-feira. Eu estou aqui entrando agora, não acabou, vai começar. Obrigada por ter me esperado, né? Hoje realmente aconteceu um imprevisto aqui, foi meio tumultuado, mas estamos aqui firmes e fortes para não deixar de fazer aquilo que o Senhor nos confiou neste dia, amém? E obrigada pela sua paciência, continue orando por mim, para Deus me dar graça para estar aqui com vocês. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque é Ele quem supre todas as nossas necessidades, é Ele quem nos fortalece, é Ele que nos capacita, amém? Glória a Deus, você que está entrando, seja bem-vindo. Que o Senhor possa realmente abençoar a sua vida e falar ao seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. E o texto que eu quero deixar para nós hoje está lá em Isaías, capítulo 49, verso 15. Isaías 49, verso 15. E a palavra do Senhor diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Olha que tremendo esse versículo, esse texto, né? São dois versículos de Isaías 49, 15 e 16. Acaso uma mãe pode se esquecer do seu filho que ainda mama? Se compadecer, né? Do seu filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia, diz o Senhor para mim e para você nesta manhã, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que eu tenho nas palmas das minhas mãos o teu nome gravado. Amém? Essa é a palavra do Senhor para mim e para você nesta manhã. Deus não se esquece de nós. Mesmo que às vezes nós possamos ter essa sensação, dependendo, né, da circunstância que você vive, da adversidade que você enfrenta, do tempo de espera, de coisas que você coloca diante do Senhor há tanto tempo, e essas coisas não acontecem, pode ser, né, por causa da nossa pequena fé, venhamos pensar que o Senhor se esqueceu de nós e que aquilo não se cumprirá na nossa vida, mas a palavra do Senhor diz que Ele jamais se esquece de nós. Mesmo que uma mãe venha se esquecer do seu filho, não venha se compadecer do filho que está no seu ventre, eu todavia não me esquecerei, diz o Senhor. E isso me fez lembrar, esse versículo me fez lembrar da história de José. Depois você lê, se você não conhece, lê de novo, porque a história de José sempre é uma história fantástica que fala ao nosso coração. Mas a partir de Gênesis capítulo 37, a palavra do Senhor começa a contar a respeito de José, um dos filhos de Jacó. E a Bíblia fala então que José, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos ali para o Egito. Então, seus irmãos o levaram, né? Eles estavam no campo, José foi encontrá-los para ver o que eles estavam fazendo. E aí os irmãos o avistaram de longe devido à inveja, né, que eles tinham de José por achá-lo ser o filho preferido de Jacó. Eles o pegaram e colocaram dentro de uma caverna, né, de uma cisterna. E aí vieram então alguns homens, né, e eles o venderam para esses homens que o levaram para o Egito. E pegaram a roupa que ele tinha ganhado, uma túnica do seu pai, e pegaram essa roupa e sujaram-na de sangue. E chegaram perto do pai, Jacó, e falaram: olha, encontramos isso, parece ser do seu filho José. E Jacó, então, ao ver a roupa de José repleta de sangue, imaginou que ele havia morrido, uma fera do campo o devorou. Então aqui, José foi esquecido pelos seus irmãos, porque os seus irmãos sabiam que ele havia sido levado como escravo no Egito e deixaram ele lá, sem se importar com o que estava acontecendo. Ele foi esquecido pelo pai, porque achava que ele estava morto. Quando ele chegou lá na casa de Potifar, aconteceu uma situação com a esposa de Potifar. Então José, de maneira injusta, né, foi levado para a prisão por ter sido acusado de tentar
estuprar a esposa de Potifar. Então foi acusado ali de violência sexual. E é mentira, né? Você conhece a palavra de Deus e fala que ele fugiu dela, porque ela sim estava tentando fazer alguma coisa com ele. Então ele foi esquecido por Potifar lá na prisão, que se esqueceu de José. Lá na prisão ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro do rei, de Faraó. E quando eles foram soltos, ele falou, ó, lembra de mim, no caso, né? Um deles foi solto, o outro morreu, do jeito que José interpretou o sonho. Ele morreu do padeiro, então o copeiro foi colocado de volta à sua posição. E quando ele foi voltar, e José falou, ó, lembra de mim quando você estiver diante de Faraó. E mais uma vez José foi esquecido. José tinha 17 anos quando ele foi para o Egito, vendido como escravo. E historiadores falam que por volta dos 30 anos, né, não tem como você falar exatamente uma data, mas por volta dos 30, porque a Bíblia fala a respeito de quando José teve os seus filhos, a idade que ele tinha. Então, mais ou menos uns 13 anos ali, ou mais um pouco, a Bíblia fala que José foi chamado na presença de Faraó para interpretar o sonho de Faraó, que era o homem mais poderoso da terra, e ele estava angustiado porque ninguém interpretava o seu sonho. Mas um dia, alguém se lembrou. O copeiro falou, olha, quando eu estava lá na prisão e aconteceu isso e isso, tinha um rapaz, um hebreu, que interpretou meu sonho. Quem sabe ele consegue interpretar o seu sonho. Então o copeiro se lembrou, depois de muito tempo. E a Bíblia fala então que José é chamado, se prepara e entra na presença de Faraó. Interpreta o sonho de Faraó. Ele entrou como um prisioneiro, cheio de escolta, né, para conversar ali com o rei, e saiu como a segunda pessoa mais importante daquele reino, porque ele foi levantado como governador do Egito, tanto que Faraó ficou impressionado com a sabedoria. Então um dia alguém se lembrou de José, e José foi colocado numa posição. Mas sabe, quando você continua lendo a história de José, é tão fantástica, que a Bíblia fala que ele foi levantado e ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo com ele era por causa do Senhor, porque lá na frente, quando ele se encontra com seus irmãos, quando ele manda chamar seu pai, quando ele dá comida para sua família e salva sua família da morte, os seus irmãos, quando viram, ficaram atemorizados, porque pensaram, agora ele vai se vingar de nós, afinal de contas nós fizemos muitas coisas ruins a ele. E ele não se esqueceu dessas coisas ruins, porque com certeza ele não se esqueceu. E aí ele fala, olha, eu sei, não foram vocês que fizeram isso comigo. Deus tinha um plano na minha vida. E foi por causa do Senhor quem permitiu tudo isso para que eu pudesse hoje ser colocado numa posição para salvar toda a nossa família de morrer. Então, um dia José foi lembrado, né? O copeiro se lembrou dele, mas nós sabemos porque ele foi lembrado, porque Deus tinha um plano na vida de José, e o plano do Senhor não pode ser frustrado na vida, não foi frustrado na vida de José e não será frustrado na minha e na sua vida. O Senhor tem planos para nós. Então nesta manhã eu quero te dar uma palavra de esperança, a palavra de Deus. Não desanime, mesmo que tenha dias que você se sinta cansado, né? Essa é a palavra correta, cansado de esperar algo que você tem que colocar diante do Senhor. José esperou, né? Vamos colocar aqui 13 anos. Talvez você espere até mais que José. Mais de 13 anos, tem muito tempo. Ou talvez você não espera há tanto tempo assim, mas não importa, né? A nossa necessidade é importante para nós, e para nós, independente do tempo, ela é angustiante, a espera. Mas José foi lembrado e Deus cumpriu a promessa na vida dele, porque lá atrás, quando você vai ler a Bíblia, você sabe, ele quando criança, quando jovenzinho, ele já sonhava que um dia os seus irmãos iriam se curvar diante dele. Ou seja, Deus tinha uma promessa para ele, que ele seria grande, mas ele não imaginava que ele viveria tudo aquilo para se tornar grande. Mas ele soube reconhecer o Senhor, e ele viu que foi a mão do Senhor que fez aquilo com ele. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque o foco da palavra te dá uma palavra de esperança, que Deus não se esquece de você, como nós lemos aqui. Mas eu quero abrir um parêntese, sabe? José foi alguém que foi injustamente, né? Quando você lê a história, você fica até indignada com os irmãos dele. Os irmãos dele foram muito maus com ele, né? Por causa da inveja ali. Mas a Bíblia fala que José, ele não guardou o rancor dos seus irmãos, sabe por quê? Porque se ele tivesse guardado o rancor,
pensa comigo, depois de tanto tempo, tanta coisa que ele enfrentou, qual que era a atitude de José quando visse seus irmãos? Era se vingar, né? Ou então ser indiferente, mandar voltar para trás e falar assim, ó, não vai dar comida para esse povo não quero nem saber. Afinal de contas, né? Ele poderia fazer uma maldade, pagar na mesma moeda, né? Ou então ser indiferente, não fazer maldade, mas também não tá nem aí. Mas a Bíblia fala que José, ele se compadeceu e ele trouxe toda a sua família para morar no Egito. E foram, né, muitas pessoas, eles tiveram um local bom para morar. Então José, ele não guardou rancor, mágoa dos seus irmãos. E a Bíblia fala que José foi um homem favorecido. José encontrou favor diante do Senhor por causa de tudo aquilo que ele viveu. Ele, de escravo, no mesmo dia, com 30 minutos de conversa, ele foi colocado numa posição extremamente importante. Por quê? Porque ele era alguém que tinha favor. Então, em nome de Jesus, quero abrir um parêntese aqui, porque eu senti no Espírito de falar isso. Não guarde rancor das pessoas. Não deixe que aquilo que as pessoas façam com você, mesmo que você tenha razão de ficar chateado e magoado com elas, mesmo que elas tenham feito algo de ruim com você, não permita que este sentimento de mágoa, de rancor cresça no seu coração. Primeiro, porque não vai fazer bem para você. Você vai ser o maior prejudicado, porque isso faz mal até para a nossa saúde física. E segundo, porque isso afasta o favor de Deus da nossa vida. Porque o rancor, a mágoa, a falta de perdão é algo que traz angústia e isso afasta o favor de Deus. E olha, se tem uma coisa que nós precisamos, é do favor de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus, peça para o Senhor para te ajudar a fazer o que tem que ser feito, a liberar o seu coração e a não guardar rancor dessas pessoas, porque não vale a pena. Amém? Mas fechando parênteses, fala bom dia. Nós vamos orar que o nosso tempo já estourou. Deus não se esquece de nós. Ele não se esqueceu de José e no tempo determinado a promessa se cumpriu na vida dele. Ele não se esquece de nós. Ele fala para mim e para você, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém? Então vamos confessar. Fala assim comigo, eu declaro nesta manhã que o Senhor não se esquece de mim, porque a palavra do Senhor diz que mesmo que uma mãe venha se esquecer do seu filho, ele todavia não se esquece de mim, porque ele tem o meu nome gravado na palma das suas mãos. Amém? Aleluia, essa é a palavra de Deus para nós. Então vamos orar por isso em nome de Jesus. Nós vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida nesta manhã. Te agradecer, Senhor, pela tua graça sobre nós. Te agradecer porque o Senhor é bom e porque o Senhor cuida de nós e porque o Senhor sempre libera uma palavra segundo a vontade do Senhor, de acordo com a necessidade do nosso coração. Por isso eu quero declarar nesta manhã que o nosso coração é aquecido, fortalecido pela palavra do Senhor, que diz que o Senhor jamais se esquece de nós. Mesmo que uma mãe venha se esquecer do filho que ainda mama, ou não se compadecer do filho que está no seu ventre, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então nós nos apropriamos dessa palavra nesta manhã e declaramos que nós vamos continuar firmes, confiando de que o Senhor cumprirá cada uma das tuas promessas na nossa vida, porque o Senhor jamais se esquece de nós. Ajuda-nos, fortaleça-nos, porque precisamos da tua graça manifesta todos os dias da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que seja um dia cheio de favor, unção e sabedoria. Um grande abraço, fica na paz e até amanhã às 6 horas, em nome de Jesus.